Ativista, oportuno, transformador. O Festival Impacto pretende estabelecer-se como um evento de reflexão sobre diversos temas que estão a polarizar a nossa sociedade. Acreditamos que é na pluralidade que desenvolvemos uma sociedade mais participativa e equitativa e, por isso, oferecemos o palco a intervenientes tradicionais e não tradicionais, reunindo representantes de instituições, empresas, organismos de direitos humanos, universidades e sociedade civil. Nesta primeira edição, abordamos o tema preconceito de uma forma abrangente e transversal, entendendo que o preconceito é uma opinião favorável ou desfavorável, formada antecipadamente, sem fundamento sério ou análise crítica. Há uma linha que separa o que vemos daquilo que é real. O preconceito afasta-nos ainda mais da realidade, atrasa-nos, distancia-nos uns dos outros. Estilhaçar um preconceito pode ser uma das sensações mais libertadoras que podemos ter. Mas para o fazermos, precisamos de olhar para ele como se fosse uma primeira vez, sem vícios, com profundidade, e isso leva tempo. E a sociedade de hoje vive sem tempo. Nesta sala queremos parar o tempo, habitar as palavras que vão ser ditas, alcançar profundidade através do encontro, da conversa de carne e osso, longe das batalhas verbais do mundo digital, conversar, evoluir com paixão, autenticidade, intimidade. Ao meu lado, minha parceira de voo, Amélia Amil, a nossa intérprete de língua gestual portuguesa, que para além das suas funções profissionais enquanto intérprete e tradutora de língua gestual portuguesa, é formadora e ativista dedicada à promoção da cultura, da língua e da justiça social das pessoas surdas. Temos também a folha de sala em braille, impressa pela ACAPO, Associação dos Cegos e Ímblipes de Portugal, nossos parceiros de acessibilidade. Eu sou o Miguel, bem-vindos ao Festival Impacto. É doutorado em Belas Artes, especialização em Ciências da Arte, Universidade de Lisboa, e pós-doutorado em História e Teoria da Arte Contemporânea e Teoria de Imagem na Université Paris-1 Sorbonne. É historiadora e crítica de arte contemporânea, professora e ensaísta, professora na Sociedade Nacional de Belas Artes, investigadora principal do ICEBA, Faculdade das Belas Artes da Universidade de Lisboa, membro da Associação Internacional de Críticos de Arte, AICA, e do Institut Esthétique Art et Philosophie Université Paris-1 Sorbonne. É editora da revista Arte e Cultura Visual, autora correspondente da revista Recherche en Esthétique e crítica na revista Contemporânea. Chamamos ao palco Isabel Nogueira. Muito obrigada pelo convite do Festival Impacto, que é uma estreia para mim, e, portanto, fico muito contente também de conhecer o festival melhor e poder estar aqui convosco. Eu vou organizar esta pequena apresentação, que são 10 minutos que nós temos, portanto vou tentar ser o mais poupada possível e eficaz e começar por definir. Nós, quando pensamos em beleza, naturalmente que a beleza está associada à história da arte. Na verdade, acho que a primeira procura que a beleza tem, ou que a história da arte tem, é a beleza no sentido de se manifestar através da arte e a história da arte no sentido de encontrar uma organização e um reconhecimento da própria beleza. Isto é, do ponto de vista da história da arte, na verdade, nós começamos a pensar em beleza logo com Platão, aliás, com muitas outras coisas da história da arte, indo buscar a referência à Antiguidade Clássica. Só que na Antiguidade Clássica não havia uma definição de beleza muito consistente, quer dizer, a beleza era uma coisa mais ou menos intelectualizada. Aliás, sendo a natureza sempre o grande professor, no sentido de ser a partir da qual as obras emanariam, mas era sempre uma coisa intelectualizada, não era uma beleza realista. Nós, quando pensamos na estatuária grega, que é assim a primeira grande forma artística com a qual nos deparamos, essa estatuária é absolutamente idealizada. Nunca ninguém viu Apolo, nunca ninguém viu Diana, nunca ninguém viu Afrodite. E, portanto, quem são essas pessoas? Portanto, é uma estatuária que é construída naturalmente a partir da figura humana, claro, mas depois numa profunda intelectualização. E eu acho que isto é bastante interessante, porque a primeira vez que nos aparece um cânon, e agora afunilando aqui para a nossa conversa, um cânon restringe, como é evidente. Um cânon define, portanto, a partir do momento em que é uma escolha, e que é não só uma escolha, uma definição a priorística, por isso é que é cânon, exclui uma série de coisas. E, portanto, a primeira vez que nós temos, pelo menos na história da arte, esse cânon é com Policleto e é no século IV, V, por aí. Neste caso, Policleto, século V, mas já começa, de alguma forma, depois vai-se desenvolvendo ao longo do século IV a.C.,
E, portanto, é a primeira vez que nós temos uma medida, no caso, só por curiosidade, da medida de Policleto, era a definição de uma escultura, portanto, em tamanho natural, mas depois o tamanho da escultura deveria ter, o tamanho do corpo eram 7 cabeças, portanto, quem tivesse menos não dava. E é um bocadinho esta a ideia de se ir construindo algo absolutamente idealizado que não tem correspondência com a realidade, parte da realidade, claro, é a figura humana, mas completamente idealizada. E depois há um processo na Idade Média, que de alguma forma há um grande retrocesso relativamente à representação do corpo humano. Porquê? Porque estamos a falar de uma sociedade absolutamente providencialista, em que se acredita que tudo é emanação divina e, portanto, na verdade, não se olha para o corpo. Aliás, nós vemos pinturas ou esculturas medievais e são esculturas ou pinturas que não têm proporções, que não têm a proporção errada. Dou-vos um exemplo que todas as pessoas reconhecem logo, quando veem, por exemplo, uma representação da Virgem com o menino, o tamanho da cabeça do menino é absolutamente irrealista, é um berlinde, é uma coisa pequenina. E isto é porque é de não se observar o que está a acontecer. Portanto, voltamos a ter uma intelectualização, mas uma intelectualização absolutamente afastada de uma sensorialidade. Quer dizer, aliás, as esculturas, ou mesmo as pinturas, têm uma cabeça e depois os trajes são largos, quer dizer, não há uma definição. Porque, de facto, não há um olhar realista, verdadeiro, sobre o corpo, porque isso não interessa. Não é exatamente uma intelectualização abstrata, mas é uma intelectualização que parte do conceito religioso e, portanto, é outra coisa. Quando entramos na época moderna, há uma série de definições importantes, a vários níveis. Sendo que essas definições, por exemplo, têm que ver com a invenção da perspectiva. A perspectiva foi, como tanta outra coisa, encontrada empiricamente, mas depois desenvolvida e teorizada por um senhor que era também arquiteto, chamado Leon Battista Alberti, que em 1435 publica um tratado que se chamou De Pintura, a pintura, ou de pintura. E, portanto, a partir daí ele teoriza sobre a questão da perspectiva. E isto é importante porque, do ponto de vista da pintura e da representação na história da arte, concretamente, e o que nos interessa mais, a figura humana, como é que isto acontece? Acontece através da perspectiva e através do modelado. E, portanto, e são estas as duas formas que nós encontramos para conseguir o que se considera ser a melhor pintura até o aparecimento da arte abstrata já no século XIX. Quer dizer, qual é a melhor pintura? É a pintura que se aproxima mais naturalmente, através do artifício, perspectiva e modelado, da realidade. E, portanto, andamos não sei quanto tempo, séculos a fio, nesta ideia desta aproximação. Mas, mais uma vez, nesta aproximação, acaba por haver sempre algo de construído, não é? Algo de construído nunca é exatamente a realidade como ela é, embora tenhamos, sobretudo no classicismo, portanto estamos a falar do Renascimento e depois também no Barroco, um interesse mais realista pelo retrato. Quer dizer, deixa de ser tão abstrato e passa a ser mais concreta a representação da pessoa que está lá. Nós olhamos para aquelas pessoas e conseguimos, de alguma forma, encontrar ali alguma conexão com o que seria realmente a figura dessa pessoa. Mas é sempre uma forma construída. Aliás, há uma situação que eu acho que é muito interessante, que é o Barroco, porque a arte no Barroco parte do Concílio de Trento, que foi um concílio longuíssimo, século XVI, e a partir daí, que foi um concílio que apareceu para fazer frente à reforma protestante, e, portanto, é a resposta da Igreja a isso. E como é que a Igreja responde? A Igreja responde com a necessidade de criar toda uma iconografia, toda um horror vácuo, uma sofisticação visual tão grande que catequiza os fiéis e que os fiéis fiquem quase numa espécie de transe quando entram numa igreja. E, portanto, não é por acaso, é realmente o que se pode chamar, efetivamente, uma propaganda católica. E, portanto, é muito interessante. E depois o irónico dessa parte é que, à causa de uma propaganda, porque essa é a ideia, uma evangelização muito consistente e muito contundente da Igreja Católica, surgem formas completamente mundanas, completamente erotizantes, completamente fora da norma. E, portanto, é muito interessante perceber isso, como é que o Barroco começa de uma forma absolutamente religiosa, e depois tem um devaneio incrível. E depois, por exemplo, aparecem-nos as célebres mulheres do Rembrandt e de outros artistas que são completamente outros cânones de beleza que não têm rigorosamente nada a ver com os cânones clássicos ou classicistas. Por exemplo, estou bem de tempo? Depois há outro momento que eu acho que era interessante pensar, que é precisamente
o final do século XIX e o início do século XX. No final do século XIX, quando começa a arte moderna, que se chama assim precisamente por desejar e consegue romper com tudo o que foi definido até então, e que acontece na sequência de uma grande invenção do século XIX que todos conhecem, que foi a fotografia. E a fotografia causou o que se chamou à época crise da representação. Porquê? Porque colocou em causa a pintura figurativa. E, portanto, passamos a ter outros cânones de representação que têm que ver com um afastamento. Portanto, toda a história da arte até ao século XIX e até ao aparecimento da arte moderna é uma aproximação, mesmo que de uma maneira idealizada, à figura, ao realismo que vem, de alguma forma, da natureza, sejam as pessoas, sejam as paisagens, etc. E depois há todo um processo de afastamento. E isso é muito interessante, porque do ponto de vista da figura, nós de repente temos, é quando nos aparecem, um bocadinho mais tarde, já nas vanguardas, com o fauvismo. O fauvismo é a primeira vanguarda do século XX, 1905, as pessoas, as mulheres com as caras verdes e azuis, e os homens também, portanto é uma coisa absolutamente extraordinária. É uma liberdade incrível. E, portanto, a vanguarda, além da liberdade do ponto de vista da imagem falo da pintura, tem uma imensa liberdade também do ponto de vista do que se representa e como se representa. E, portanto, eu acho que a primeira grande liberdade que acontece é no século XIX e depois, claramente, com as vanguardas do início do século XX. E, portanto, a partir daí começa a existir uma estética que é muito desafiante, que é uma estética do feio. Nós, se pensarmos em pinturas expressionistas do Kirchner ou de outros artistas, são, de facto, pinturas, representações super agressivas, muitas delas, que têm que ver com o contexto variado. No caso do expressionismo, aparece numa Alemanha pré-beligerante, com os imperialismos, uma série de questões francamente complexas que estavam a existir, e, portanto, não é por acaso que aparece também esse tipo de representação e de problemática visual. Mas é muito interessante porque essa representação é profundamente livre. Vão-se sucedendo outros movimentos e outros momentos na história da arte, mas há um que também me interessa particularmente, que é depois, quando chegamos ao final, podemos caracterizar, na verdade, a arte moderna e depois a arte ao longo dos anos 60 e 70 por uma imensa liberdade, e podia depois entroncar aqui com a performance de várias artistas, como a Caroline Schneemann, outras artistas, em que a questão mesmo, até às vezes, da automutilação e da maneira de representar e de ver o corpo é precisamente cortar com o ideal classicista ancestral. Mas depois há um momento, e vou concluir com ele, nos anos 80 aparece o chamado movimento pós-moderno, que é muitas vezes maltratado, mas o pós-modernismo tem uma coisa maravilhosa, que é o facto de, pela primeira vez na história da arte, nos dar uma visão muito mais abrangente, muito mais livre e, sobretudo, acreditar-se que tudo já foi inventado, portanto, pode ser tudo reinventado e mostrado de outra maneira. Isto é uma grande ironia e um grande valor que, de facto, o movimento pós-moderno tem. E, portanto, é neste contexto que vamos ter uma grande liberdade, nomeadamente, por exemplo, aparecer-nos outras visões femininas e feministas, aparecer-nos a visão do outro. Quando falamos do outro, é o não ocidental, o não branco, e uma série de propostas que aparecem neste contexto do movimento pós-moderno. Portanto, à causa de qualquer coisa que às vezes parece um bocadinho extravagante ou um bocadinho, às vezes, não compreendida, é um movimento extraordinário, porque tem uma imensa liberdade, que eu acho que é a primeira vez que acontece de uma forma assim muito consistente na história da arte. E, portanto, tudo isto tem reflexos, claramente, nos padrões de beleza, na aceitação, no questionar e em coisas mais complexas, como a sociologia, a política, a sociedade em geral, etc.